E a única forma do homem se resgatar da loucura e da insanidade espiritual em que nós mergulhamos na atualidade é resgatando o seu homo spiritualis, ou seu homo religionis, como nos ensina os espíritos. É pensar a vida em termos de imortalidade, é pensar a vida em termos do Evangelho de Jesus, porque todas as virtudes do Evangelho de Jesus são as pílulas medicamentosas que irão nos proteger contra as psicopatologias da alma. Contra a síndrome do pânico, a fé. Contra a crise do narcisismo, a humildade. Contra a agressividade, a cólera, a esquizofrenia, a paciência. Está lá no Evangelho, estão todos os remédios. Contra o transtorno de ansiedade generalizada, as crises de pânico, os pássaros do céu, que voam nos céus infinitos, dizendo, não vos amedronteis, confiem em Deus. Se ele veste os lírios do campo, por que não te vestirás, porque és tão mais importante do que uma pequena flor que brota ao sopé do monte? Por que não vestirá a nós? Então é necessário que o Evangelho de Jesus nos muna de coragem para enfrentar essa sociedade de instabilidade profunda, de guerras, de pandemias, de medos de morte, de instabilidade econômica, de perturbações de toda a ordem. Só o Evangelho de Jesus pode nos garantir a sanidade psicológica para o enfrentamento de dias tão instáveis, nos quais nós vemos a criatura humana se arremessando de prédios, se jogando em frente de carros, em razão de ausência de loucura de bens materiais e da ausência de suportar a si mesmo pela ausência de espiritualidade. É necessário resgatar o homo spiritualis e construir a geração espiritual de consciência lúcida. Esse homem desperto que nasce hoje para conduzir a próxima geração que está por vir. A geração da consciência lúcida, a geração do espírito, a geração da pluralidade das existências e que pensará a vida em termos da imortalidade da alma, da reencarnação. A geração que ouve o próprio eu antes de ouvir a consciência coletiva para realizar a si mesmo, sem necessidade de escamotear o processo de desenvolvimento da própria alma através da drogadição, das resoluções perturbadoras da alma. E para que possamos realizar esse homo spiritualis, Joana de Ângeles nos ensina 7 dicas de realização desse homo spiritualis que mora em nós, para nos protegermos do suicídio, inconsciente ou consciente, das insatisfações e experimentarmos a plenitude. O primeiro passo que Joana nos ensina é evitar eleger homens modelo para que podemos segui-los. Nas projeções, enquanto o homem admira pessoas modelo lá fora, palestrantes, pessoas a quem ele deve seguir, ele esquece do próprio tesouro espiritual, porque o tesouro que ele vê nesse homem modelo é dele mesmo e que não está sendo vivido. Está em um apaixonamento consciente do homem modelo que a pessoa enxerga no outro e, em razão disso, está inconsciente de si mesmo. Então, se você se vê apaixonado por uma ideia religiosa ou por alguém a quem você tem a ânsia de seguir ou perseguir, abra o seu olho. Porque você está diante de um primeiro sintoma que pode conduzir à insatisfação sobre si mesmo. Está em uma idolatria. Então, evite eleger pessoas que você se torne um seguidor. O segundo passo que Joana nos ensina para a construção do homo spiritualis consciente é confiança nos próprios valores sem desânimo. Se errar e cair, repetir. Não se entrando em contato com a própria humanidade, sem perder o direcionamento, desenvolvendo e treinando a confiança em si mesmo diária, sem eleger os ídolos externos e os adoradores virando um seguidor cego de outro cego que está por tombar. Então, não eleger seguidores e ter confiança nos próprios valores, que só são adquiridos através da autoconsciência. A terceira etapa, não se invadir dos enfrentamentos dos problemas. Toda vez que eu leio esse trecho de Joana, isso mexe comigo, porque tantas vezes não pensei em sair da casa espírita. Às vezes, nos mínimos problemas, eu falo, vou desistir. Vou parar de fazer palestra, vou parar de me relacionar, para que eu não preciso estar aqui. Logo vem a cabeça. E quando eu leio isso, vem essa confiança, o enfrentamento. Estamos num lugar na hora certa, no momento certo. As perseguições que nos aturdem, as perturbações, e quando nós mesmos ferimos as outras pessoas com a nossa humanidade ainda inconsciente.
Então vem aquela vontade de nos atarracharmos da grande família espiritual. Então Joana nos ensina, não te evadas, enfrente os problemas. Tente enfrentar os problemas. Se as portas todas se fecharem, busque uma saída alternativa. Mas não deixe de trabalhar. Siga em frente. É a terceira recomendação. A quarta recomendação de Joana, reagir à depressão. Todos nós experimentamos a melancolia, a tristeza, nos abatemos, experimentamos os desânimos. E ela diz, reagir à depressão sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Buscar de todas as formas, na medicação, na psicoterapia, na prece, na meditação, no passe, na água fluidificada, e, acima de tudo, na caridade, no trabalho constante, a mobilização das energias para o combate à depressão, que é o nosso mal do século, o mal do homo econômico, do homem moderno, esse homem sem espiritualidade. Evitarmos, como a quinta proposta, a queixa. Aquele queixoso, a queixa pessimista, o homem que reclama, a criatura que reclama a todo tempo. Isso está ruim, isso deveria ser assim, não está assim, a insatisfação. A queixa é sintoma da insatisfação. E a insatisfação leva o indivíduo à rebeldia, e da rebeldia à tendência suicida. Então, evitar a queixa é sintoma da infantilidade psicológica. A queixa surge no momento em que nós estamos sendo expulsos de um planeta idealizado que nós criamos na nossa cabeça. É o queixoso, é o que reclama, é o que chora a todo tempo, é o que liga para os outros a todo tempo, ele tem uma queixa, uma reclamação, ele reclama do centro, reclama do trabalho, reclama dos amigos, é o queixoso. Então, evite a queixa como quinto mandamento. Como sexta dica, não ceder ao espaço e à hora vazia. Estar sempre, de toda forma, em processos criativos. Na arte, na literatura, no trabalho, no estudo, na palestra, no passe, na doação, na mediunidade. Tendo descanso, óbvio que logo após a lei do trabalho há a lei do repouso, mas evitar o tédio, a preguiça, que são o terreno propício para a instalação da depressão. A atividade promove a saúde. E, por último, fazer o que se faz com dedicação e amor. O contrário disso é a insatisfação. O insatisfeito não se dedica. Ele jamais irá se dedicar. Mas, se nós procurarmos fazermos o nosso trabalho, principalmente o trabalho espiritual, com dedicação, iremos nós estar experimentando as primeiras gotículas de paz na direção da imortalidade. Então, nós, nessa condição, após havermos passado pela geração frustrada, pela geração perdida, a geração sem destino e a geração do medo, seremos nós que estaremos construindo a base para a geração do Homo Spiritualis, aquela criatura que irá encontrar a si mesmo no seu processo de realização espiritual, entendendo que ele era um ser imortal e que ele pode sim ter os gozos terrenos, com as contenções e a educação que o homem espiritual precisa ter para o desenvolvimento da sua real essência, para o desencadeamento da sua real potência, que é a sua realidade espiritual.